bom dia, bom domingo a todos. Continuando esse nosso trabalho de orientação, como nós estamos vivendo uma pandemia e agora uma piora dos casos, nós vamos colocar hoje o que eu chamo de vacina natural do nosso organismo. Quer dizer, que passos podemos fazer para fortalecer o nosso sistema imunológico, que é o único que consegue eliminar o vírus, não permitindo que ele se multiplique dentro da célula. Então, eu vou colocar aqui para vocês, são 8 passos, nenhum deles é remédio. O primeiro passo é chamada de exposição solar, ou seja, tomar sol entre o horário das 10 até as 15 horas, principalmente entre setembro até abril. Devemos deixar o máximo do corpo exposto ao sol, no mínimo 4 vezes por semana. O ideal é todos os dias, se tiver com o sol brilhando. É um período de 8 a 15 minutos no máximo. Quanto mais branco for a tua pele, menos tempo. Quanto mais escuro, mais tempo. Isso é muito importante para a produção da vitamina D3, que infelizmente tem um nome errado na vitamina. Nós da medicina integral chamamos de hormônio D. Acho que é o hormônio mais importante do corpo. E ao mesmo tempo, ele serve para um aumento da serotonina, que é o hormônio do bem-estar mental, emocional, físico e social. Veja bem que nessa questão da pandemia, uma coisa muito importante é o estado emocional, o pensamento positivo. Isso o sol produz, né? Observe que nas regiões onde tem menos exposição ao raio solar e a incidência de depressão e doença são muito mais frequentes. Então pense nisso, o sol é de graça, não custa nada. Hoje é um dia que está com sol, então embora não possa fazer aglomeração, você pode abrir a janela do teu quarto ou da sala, te bater no sol, tome sol 10, 15 minutos. Se você morar numa casa, vai lá para o jardim, toma. E outra coisa que pouca gente sabe, se você não tomar sol 10, 15 minutos de manhã cedo, ou seja, deixar o sol bater na tua cabeça, na tua testa, no teu corpo, isso não produz serotonina suficiente para virar melatonina à noite para dormir. Então, esse tomar sol de 10, 15 minutos, se você fizer por 15, 20 minutos, vai tratar que o teu sono melhora. Melhorando o sono, melhora também a defesa do corpo. Bom, o segundo passo, você já ouviu falar que é o ar fresco e ambiente ventilado sempre. Então nunca deixe, acordou de manhã, não estiver chovendo, abre porta, janela, deixa tomar tudo sol. Se tiver sol onde você puder coloca travesseiro, cobertor, colchão, tudo tomando sol, que isso dá uma diferença muito grande. Então sempre que possível, caminhe em ambiente saudável. Então natureza com água, ar puro, ambiente com água corrente como rio, cachoeira, beira-mar. Manter as casas, quartos, sala comercial e mesmo dentro de ônibus, o ar mais ventilado possível. E quando estiver nesse ambiente, respirar profundamente. Então puxa o ar pelo nariz, ó. Aí segura um pouco, solta devagar. Faça isso 3, 4 vezes ao dia, foi que dá uma diferença muito grande para a nossa saúde, principalmente a parte da respiração. Vocês vão observar na rua ou até em casa, as pessoas idosas respiram assim. Por quê? Está respirando só, porque ficou tanto tempo acostumado a respirar só, superficial, que esquece como é que se respira. Então, quem já teve filhos vai lembrar daquela criança de 5, 6 meses no berço, deitado. Você vê que quando a criança respira, mexe só o abdômen, não o tórax. Então, você vai ver respirar lá embaixo e soltar. Aí os velhinhos começam a respirar. Então, tente ventilar. Quanto mais profundo respirar, melhor vai ser a tua saúde. O terceiro mecanismo importante para a vacina natural do corpo é água. Então, beber água regularmente, em torno de 6 a 8 copos de água por dia no mínimo, de preferência o mais natural possível. A gente sabe que na cidade é difícil, mas isso faz parte de um processo, né? Água e sabão para lavar a mão com frequência, isso é uma higiene fundamental não só para a pandemia,
mas sempre. Isso deveria ser ensinado todo dia e demonstrado lá na escola. Isso seria fundamental para a nossa saúde. O quarto passo é uma coisa bem simples, que o pessoal acha que é engraçado, mas o pé descalço em contato com a natureza. Então, ficar descalço na terra, areia e grama é fundamental para o energético e imunológico. Então, caminhar regularmente ou mesmo praticar alguma atividade física, no mínimo 4 vezes por semana, exatamente com esse processo de você estar com o pé descalço, ativa a circulação. Então, o dia que você estiver muito cansado, por exemplo, se você ficar descalço de manhã cedo, perto de uma árvore, vai ter que você carrega a bateria. O dia que estiver meio estressado, agitado, tenso, se ficar descalço no final da tarde, vai ter que relaxar bastante. Só que aí hoje nós vivemos em apartamento lá no quarto, quinto, 10º andar, andamos o tempo todo com sapato ou solo ou tênis com sola de borracha e ficamos isolados desse processo. Então a sola do pé é o fio terra do corpo. Quanto mais eu estiver em contato com a natureza, melhor vai ser a minha saúde. A quinta vacina natural do organismo é a alimentação mais natural e saudável. Então procure evitar abrir lata, abrir garrafa, abrir pacote de plástico. Procure cascar, cortar, rachar, quebrar, que é as coisas da natureza. Então evitar o excesso de alimento refinado, industrializado, procurar os alimentos mais... Eu sei que é difícil, mas ser doente também não é nada fácil. A sexta vacina é uma coisa bem simples que pouca gente faz. Dormir cedo e acordar cedo. Então o ideal é dormir antes das 10 horas, na verdade, e acordar antes das 6 horas da manhã. É muito importante para a produção da melatonina e serotonina. É fundamental para o equilíbrio imunológico e recuperação mental e física. Então quem tem, eu já tenho mais de 60 anos de idade, e eu tive na infância, morava no sítio, não tinha luz elétrica, a gente deitava quando escurecia, no máximo até 8h30 eu estava dormindo, e levantava quando o sol aparecia. No verão agora são 5h30, 6 da manhã, está claro do dia. Então isso é a natureza do corpo. Então na verdade no verão eu deveria dormir menos, né? Então deitar um pouquinho mais tarde e acordar mais cedo. E no inverno eu deveria dormir um pouquinho mais, então deitar um pouquinho mais cedo e acordar um pouquinho mais tarde. Mas nós somos o único animal do planeta que tem dotado de inteligência e fazemos tudo errado. Então é importante pensar nisso, dormir cedo e acordar. Então nessa época da pandemia, nesses 8, 10 meses, o pessoal faz realmente o contrário. Dorme tarde e acorda tarde, e quer que seja melhor, isso é impossível. O corpo vai ter problema. A sétima vacina é uma coisa muito fácil, muito simples, mas também é muito difícil de executar, que é pensamentos e atitude positiva. Então, quanto mais otimista e positivo o nosso modo de viver, nosso comportamento, mais fortalece a nossa defesa imunológica. Evitar ficar apenas ouvindo, vendo notícia negativo, que causa ansiedade, preocupação, medo e pânico. Essa atitude afeta negativamente o nosso organismo. Então, procure me noticiário, mas muito pouco. Não fique vendo todas as notícias que aparecem, porque na verdade causa mais dúvidas do que certeza o que você está ouvindo. O que é importante é pratique essas vacinas. Agora vamos fazer a oitava. A oitava é a coisa mais prática, né? Que as pessoas também não se lembram na desgraça, né? Que é a oração e a atitude de fé. Fé seria uma crença inalável. De maneira geral, é o espírito que está vivendo uma fase humana. Portanto, quanto mais fé e oração fizerem parte da sua vida diária, maior serão os benefícios para o sistema defensivo do organismo humano. Então, de forma geral, as pessoas realmente, quando está em risco, elas lembram de rezar, pedem oração, mas isso deve ser feito todo dia. Na verdade, uma oração simples é você, por exemplo, eu falo muito para os pacientes que eu atendo de depressão, uma das formas de sair da depressão é fazer 3 orações por dia, mas olhando para o céu dessa forma. Então, acordou de manhã, está vivo, olhe para o céu e diga: Deus, obrigado por
me dar mais um dia para tentar executar aquilo que eu tenho que executar, que é a minha função na vida. Na hora do almoço, quando tiver tudo pronto para comer, olhe para o céu e agradeça a Deus o fato de você ter a oportunidade de ter trabalhado e ter aquela refeição à tua disposição, que metade do mundo, infelizmente, hoje não tem mais. E à noite, antes de dormir, faça o mesmo, olhe para o céu, diga obrigado pelo dia que passou, agradeça por aquilo que teve, peça perdão por alguma coisa que tenha feito errado e durma tranquilo. Então, esses 8 passos, que eu chamo de vacina natural, doada por Deus gratuitamente, só precisa ser colocado em prática. Eu sei que é muito difícil a pessoa pensar nisso, mas eu acho que quem está doente já deve ter percebido a dificuldade que existe. Então veja bem, eu preciso de vitamina D3, está no sol. Eu preciso de vitamina C, está nas frutas e verduras. Eu preciso de zinco, está nas carnes mais naturais, nos frutos do mar, né? Eu preciso, então, da quercetina, que tem na cebola, no alho, então nas frutas de forma geral. Então, quer dizer, se eu realmente usar tudo isso, eu estou procurando manter o meu corpo de forma o mais adequado possível. Então, prepara o nosso exército, que são os leucócitos, preparado para enfrentar qualquer situação. Então, essa é a dica desse domingo. Quem gostar disso, procure compartilhar, passar para as pessoas. São coisas que não custa nenhum centavo, só a decisão de querer viver saudável. Bom domingo para todos.